Então, olá a todos. Hoje vocês vão ter aí uma revisão da matéria com o Heitor, que é estagiário docente de doutorado, e a Perla, nossa monitora, né? E, enfim, estou por aqui, vou só desligar a câmera, mas quem quiser tirar alguma dúvida pode ficar à vontade. Tá bom? Então, Heitor, você tem a palavra. Um abraço. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Eu escolhi um formato, eu fiquei para revisar com vocês licitação e contratos administrativos. Como é uma matéria muito vasta, e não diria que é difícil, mas é de alta complexidade, digamos assim, né? No sentido de terem muitas informações específicas, eu fiz no formato que eu acho que o professor também fez, né, na resolução de exercícios dele da aula passada, que são afirmações, né, afirmativos, para a gente julgar se estão verdadeiras ou falsas, certo? Eu fiz 30 afirmações, eu acredito que para não tomar todo o tempo e prejudicar também a apresentação da Perla, eu vou seguindo aqui e ao final a gente pode tirar alguma dúvida, enfim, para privilegiar a quantidade de questões analisadas, né, para não deixar nenhuma para depois. Vamos lá. A primeira afirmativa é a seguinte: para habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados, de acordo com a Lei número 8.666, de 93, a Lei 8.666, só dando essa informação, ainda está em vigor, né? Apesar de, a partir de abril, a gente ter também a Lei 14.133 também. Na afirmativa, ele exige aqui a literalidade da 8666, né? Que exige dos interessados exclusivamente documentação relativa à habilitação jurídica, à habilitação técnica, à qualificação econômico-financeira e à regularidade fiscal. Veja, se a gente for utilizar aqui como método claro a literalidade do artigo que trata da documentação exigida, esse item aqui deixou de citar a regularidade trabalhista, né? Então, a gente, quando fala exclusivamente aqui, exige, portanto, que haja também a citação de qualificação de regularidade trabalhista. Então, veja, regularidade jurídica, habilitação jurídica, digamos assim, seria dizer quem é essa empresa por meio de documentos, né? Quem a representa. A regularidade técnica, né? A qualificação técnico-profissional, operacional, provado também mediante documentos. A qualificação econômica e financeira, né? Demonstração dos balanços, certidão negativa de falência. E a regularidade fiscal, né? Como é que está aí a empresa em relação à documentação de irregularidade com a Seguridade Social, com o cadastro de contribuintes, e a trabalhista, ou seja, está tudo ok aqui com a Justiça do Trabalho, vedando também a exploração do trabalho de menor, para se a gente tiver de citar também aqui um plus, né, uma informação a mais. Então, a gente afirmaria aqui que exclusivamente, para a gente ter esse exclusivamente, a gente tem que acrescentar informações nessa primeira questão, nessa primeira afirmação, certo? Essa segunda questão, vamos lá, seguindo, trata da seguinte afirmação: os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem legislar sobre questões específicas acerca de licitações de contratos administrativos, mesmo que elas não contrariem as normas gerais. Veja, há aqui um equívoco em relação à afirmação, pois o Estado, o Distrito Federal e o município podem sim legislar em relação a questões específicas de licitação. Então, essa afirmação vai de encontro ao que a Constituição estabelece, né, no artigo 22, parágrafo único, se não me engano, que estabelece que lei complementar pode autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no referido artigo, que são também os temas relacionados de licitações e contratos.
Então, desde que não contrariem normas gerais, a gente teria aí a possibilidade. O item, portanto, está falso por essa razão, certo? Depois, pessoal, eu posso disponibilizar para vocês todos os respondidos, já que eu estou acrescentando aqui agora, né? Terceiro item, ou questão, né, trata da seguinte afirmação: é competência privativa da União legislar sobre normas gerais aplicáveis a licitações de contratos administrativos. Até aí tudo ok, também a literalidade da Constituição Federal, artigo 22, acho que inciso 27, se não me engano, que estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratos. Então, até aí, não há nada a questionar. Quando ele segue para a segunda parte da afirmação, estabelecendo que a União, né, não pode legislar sobre normas específicas de licitações aplicáveis à própria União, essa parte, portanto, do não poder aqui é que torna o item equivocado, o item errado, né? Já que o próprio STF admite que, em sendo aplicáveis à União, assim como ela legislar sobre normas específicas de licitação, que ela não poderia seria fazer o mesmo para estados, né? Então, o item está falso, a questão está falsa em razão disso, certo? Seguindo aqui, veja, como eu disse no início, todas as questões são referentes a licitações e contratos administrativos. Os demais temas, a Perla vai fazer exercícios e abordar com vocês, certo? Quarta questão. A administração deverá analisar a proposta de forma objetiva, por meio de critérios de julgamentos constantes no edital de licitação, restringindo ou potencializando a subjetividade. Veja, analisar de forma objetiva é estabelecer critérios objetivos, significa dizer que eu tenho que tirar o outro lado, ou seja, a subjetividade, a visão de sujeito. E o distanciamento, portanto, dessa visão de sujeito faz com que eu tenha de restringir e limitar, e não potencializar. Quando eu estabeleço, portanto, no item, que essa forma objetiva de análise de proposta potencializa a subjetividade, eu, na verdade, estou contradizendo, né? O item está errado por contradição. Então, se é forma objetiva, eu tenho que buscar eliminar o máximo possível a subjetividade. Então, mais o item falso nesse nosso exercício, ok? Seguindo aqui, vocês estão me ouvindo, né? Só deem um sinal se estão ouvindo ou não, se estão calados aí. Estamos sim. Perfeito, perfeito. Então, a análise da quinta, vamos seguindo. É objetivo do processo licitatório assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Aqui já se trata da literalidade da nova lei de licitação, da 14.133. Veja, há uma diferença, esse espírito também é trazido pela 8666, né, quando ela diz que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção de propostas mais vantajosas para a administração. Veja, na 8666 há uma diferença, porque enquanto a nova lei foca no resultado, ou seja, a análise aqui, o objetivo não é a seleção da proposta apta a gerar. Aliás, aqui, acho que aqui eu coloquei a própria a gerar o resultado. Aqui há o foco no resultado, de fato, quando na realidade a 8666 só fala de seleção de proposta mais vantajosa. Então, é uma mudança sensível porque, ao invés de focar apenas na seleção da proposta, a nova lei trata do resultado, ou seja, do que aquela proposta vai gerar de vantajoso para a administração pública,
certo? Então, o item está verdadeiro, apontando só essa diferença pontual, né? Mas acho que é pontual, é específica, mas dá aí para a eficiência da administração um certo aprimoramento, né? Já que eu penso mais a longo prazo e não só no processo licitatório. Penso nos resultados que aquilo vai gerar para a administração pública, né? A sexta afirmação traz que a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos do seu procedimento. Ok, é o princípio da publicidade, né, que estabelece que há necessidade de, até para fiscalização, até para que a sociedade possa, como requisito também de eficácia, possa fiscalizar, né, o processo licitatório, esse sigilo só deve se manter no conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Ou seja, esse sigilo dos envelopes com as propostas dos licitantes, ele visa, na verdade, resguardar a competitividade, né, entre aqueles que participam da licitação. Tirando isso, de acordo também com a Lei 8666, a licitação não é sigilosa. Então, o item aqui também é verdadeiro. Seguindo aqui, no sétimo, a gente tem uma afirmação bem longa aí, e que eu acho que não é difícil de encontrar a resposta, mas em razão da afirmação ser mais enfim, extensa do que as demais, a gente tem que atentar um pouco nas palavras, né? Então, se você analisar de forma mais detida a afirmação, você vai entender que há uma mudança pontual que vai fazer toda a diferença para a análise do item. Então, vamos lá. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, até aí tudo bem, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, até aí tudo bem, a literalidade também, né, da lei, e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da pessoalidade, da moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Veja, aqui também se trata de uma pegadinha, digamos assim, de uma pequena alteração que acontece muito em provas de concurso, especialmente quando essas provas de concurso vêm logo em seguida de uma promulgação de lei, de uma publicação, enfim, quando uma nova lei entra em vigor, né, as bancas costumam explorar mais a literalidade dos artigos, né? Não há tanta doutrina especializada, então quando eles vão para esse viés, eles costumam fazer essas pequenas alterações aí como casca de banana, mas que a gente pode ficar atento e seria fácil se a gente analisasse ponto a ponto do item, né? Se você, numa leitura mais apressada, poderia aí passar por cima do princípio da impessoalidade, que estabelece que é o dever de imparcialidade, né, na defesa do interesse público, né? Impede discriminações, impede que a administração pública, no processo licitatório, estabeleça privilégios que independem do que a lei estabelece, né, do exercício da própria função administrativa. Então, o julgamento mediante critérios objetivos exige, portanto, impessoalidade. O item, portanto, está falso por essa razão. Seguindo aqui no oitavo, a gente tem a seguinte afirmação. Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontade para a formação do vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Veja, também nessa afirmação, há também a exploração do artigo 2º, parágrafo único da Lei 8666,
que estabelece justamente esses termos, ou seja, traz a bilateralidade, a expressão da bilateralidade do contrato, né, do próprio conceito, né, que diferencia aí de pronto de ato administrativo, que eu acredito que vocês tenham já estudado com o professor. Não sei se para a primeira prova, mas ato administrativo, portanto, é a expressão de unilateral, né, apenas da administração pública, enquanto a bilateralidade vincula aí no contrato duas partes. Ok? Então, também o item está verdadeiro. Na questão 9, a afirmação é: as normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às grandes empresas brasileiras. Veja, esse favorecimento às grandes empresas brasileiras, essa parte final, né, é que torna o item errado. Na verdade, há sim a previsão de um tratamento diferenciado e favorecido, mas, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 14 da Lei 8666, essa preferência, esse tratamento, na verdade, diferenciado e favorecido, se dá em determinados termos às microempresas e às empresas de pequeno porte, na forma da própria lei. Então, veja, essa parte final é que torna o item errado, né? Porque aqui sim seria um favorecimento ilegal. Né? Então, o item está errado, falso, item 9. Seguindo aqui na questão 10, a afirmação que o princípio da inalterabilidade do edital não impede excepcionalmente que o documento possa ser modificado, sob condição de que sejam mantidos os mesmos licitantes que, desde o início, hajam manifestado interesse do objeto. Veja, se há modificação, não é apenas a manutenção dos mesmos licitantes que vai tornar essa modificação compatível com o princípio da inalterabilidade do edital. Né? Na verdade, também recorrendo à Lei 8666, o artigo essa 10ª, acho que a justificação pode ser tanto na 8666, mas também há artigo pertinente na Lei 14.133, né, que estabelece que qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. A única exceção é que, quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas. Então, veja, não é só manter os mesmos licitantes. Se a alteração isso acarreta a alteração das propostas, o que há é a necessidade de divulgação e abertura do prazo inicial para que haja apresentação de novas propostas, né? Ou seja, há aqui, na verdade, um retorno muito maior do que o item estabelece, do que a questão estabelece, portanto, o item também igualmente falso, né? A fundamentação legal na nova lei de licitação está no artigo 55, parágrafo 1º, né, que estabelece também que eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, não é? Também excepcionando os casos que não comprometerem a formulação das propostas. Nesse caso, não há porque o regresso a esse início de divulgação, de nova divulgação. Ok? A questão 11, também sobre processo licitatório. A afirmação é: o processo licitatório é composto por duas fases distintas, a saber, uma interna, na qual se desenvolvem os atos preparatórios, e outra externa, consistente na divulgação do certame, dando ciência aos interessados de que a administração tem interesse em licitar determinado objeto. A gente tem aí, doutrinariamente e confirmado na 8666, que esse item está correto.
Mas veja, se a gente tivesse somente, a palavra somente, essas duas fases, a gente teria problema quanto à elaboração, né, a correção do item, porque no artigo 17 não se diz que possui somente duas fases, né? Se descrevem lá outras fases do processo de licitação, como o preparatório, a divulgação do edital de licitação, de apresentação das propostas e lances, quando for o caso, de divulgação, de julgamento, desculpe, habilitação. A nova lei traz uma fase recursal, uma fase de homologação, mas veja, essas todas elas podem ser categorizadas entre interna ou externa, né? Então, assim, a gente, dessas fases, desses 7 listados pela lei, a gente pode categorizar dessa forma, por isso que o item é verdadeiro, aqui mais com base doutrinária do que somente com a legislação. Seguindo a questão 12, traz que a inexigibilidade de licitação caracteriza-se quando houver a inviabilidade de competição, aí está tudo ok, né? Até aí. Em especial para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, até aí também tudo bem. Não sendo necessário que ele seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Aqui é que está o problema. Ou seja, quando diz que não é necessário esse reconhecimento, que esse artista ele seja consagrado, já não entra no requisito legal de inexigibilidade, né, nesses casos. A Lei 8.666 trata no artigo 25 desse tipo de inexigibilidade e que se mantém também na nova lei no artigo 74, né? Tem que haver o requisito desse reconhecimento pela crítica especializada, pela opinião pública. Então, veja, é inexigível que para a contratação de artistas para o Réveillon de Fortaleza, por exemplo, porque aí há a impossibilidade de grandes artistas participarem de uma concorrência, né? Até porque a prefeitura vai disputar a data para a contratação desse artista com outras festas. Então, o que acontece, na verdade, é a inviabilização por isso. Mas ela se dá quando a gente tem esse requisito atendido, né? Quando a administração estabelece como um artista que tem renome, é aclamado, né, digamos assim. Então, o item está falso e com fundamento nas duas leis, seja a de 8.666, seja a nova lei 14.133. Ok? As duas estabelecem esse requisito para a inexigibilidade. A questão 13 traz a seguinte afirmação: o princípio da competitividade impõe que as exigências de qualificação técnica e econômica sejam absolutamente restritas àquilo que é indispensavelmente necessário para cumprimento do objeto contratual. Veja, o edital ele deve trazer, sim, requisitos objetivos, o edital deve buscar estabelecer determinadas qualificações técnicas e econômicas para que haja o melhor, digamos assim, o melhor interesse da administração pública, interesse público assegurado. No entanto, essas restrições, elas não podem ser indevidas, ou seja, a administração pública não pode fazer um edital em que essas exigências por qualificação técnica sejam tão restritas que diminuam muito as empresas que possam competir e, portanto, inviabilize, quebre o porquê, né, a necessidade do processo licitatório, que é justamente ter o máximo. Só está aí. Desculpa, só beber uma água aqui. Tem o máximo de competição para que haja, portanto, as melhores ofertas, o melhor preço, melhor técnica aqui ao alcance da administração pública. Portanto, o item está verdadeiro, né?
seguida, a gente tem uma afirmação que eu acho que já fica respondido com o comentário anterior, é que em uma licitação, a proposta mais vantajosa representa aquela que apresenta o menor preço. Nem sempre, né? Nem sempre, porque existem critérios que exorbitam, que não são apenas o de menor preço, né? Existem critérios que, inclusive com a nova lei, são novos, né? Maior desconto, pelo menos na lei geral, né? Melhor técnica ou conteúdo artístico, maior retorno econômico. Então, o item aqui trata de restringir algo que é muito mais amplo na legislação. Já era na 8666 e também continua sendo com os novos critérios da 14.133. Microempresas, micro e pequenas empresas poderão, em licitação pública, observar discriminação positiva. Essa discriminação positiva, portanto, é aquela que busca diminuir as diferenças negativas, ou seja, buscam uma certa equidade entre as empresas na concorrência, né? Então, poderão observar discriminação positiva que lhes conceda vantagem em relação a concorrentes de maior porte, ou seja, discriminação positiva no sentido de não tornar tão desigual essa concorrência, né, com as de maior porte. Portanto, a questão 15 é verdadeira e tem fundamento legal também nas duas leis, né? Tanto na antiga e permanece também na nova. Na antiga, no artigo 3º, parágrafo 14, estabelece lá as preferências para microempresas e empresas de pequeno porte. E na 14.133, no artigo 4º, se não me engano, parágrafo 2º. Se não me engano, acho que são esses artigos aí que fundamentam, ok? Questão 16 traz: é terminantemente proibida a estipulação de obrigações em contrato administrativo em moeda que não seja nacional corrente. Na verdade, evidentemente que a maioria das licitações se dá em moeda corrente, no entanto, não há essa vedação. Na verdade, há uma previsão, tanto na 8666 quanto na 14.133, para que na concorrência no âmbito internacional, o edital possa ajustar a política monetária do comércio exterior. Então, eu acho que eu pulei alguma. Eu pulei algum, pessoal? É o item 16. Pronto, 16. Desculpa, acho que eu já fui respondendo que o outro é terminante proibida, estipulação. Ok, então aqui o que eu tinha de deixar em vermelho é esse proibido aqui, que torna o item falso, certo? Como eu expliquei, tanto nas duas leis, a via de regra, evidentemente, que os valores devem ser pactuados na moeda corrente, mas não é terminantemente proibida a estipulação de obrigações em moeda que não seja nacional, tendo em vista que, como eu disse, nas concorrências no âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes do comércio exterior, portanto, atender exigências que possam possibilitar outra moeda. Questão 17. É peremptoriamente vedada a estipulação de condições diferenciadas em favor de licitantes com base em sua origem. Essa vedação também não é tão peremptória assim, né? Por quê? Porque também o artigo 3º, parágrafo 5º, estabelece que nos processos de licitação poderá ser estabelecido, sim, margem de preferência, e aí essa margem de preferência, ela estabelece como critérios produtos manufaturados e serviços nacionais. A margem de preferência também se dá aos bens e serviços originários de estados partes do Mercosul, enfim.
há, portanto, essa possibilidade de diferenciação por origem, certo? Então, o item está falso. A questão 18 estabelece que, caso o edital preveja o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais diferentes, aí já muda, né, a possibilidade de 2 locais ao mesmo tempo, é vedada a apresentação de proposta diferenciada por região. Ora, se os locais diferentes sejam custos diferentes, é evidente que pode sim ser apresentada proposta diferente, né? Então, a possibilidade de prever preços diferentes, inclusive, está na nova lei, no artigo 82, inciso 3º, a linha B, né? Então, se você lê a lei, o próprio artigo, o próprio texto da lei, sem nenhuma dificuldade, estabelece essa possibilidade, né? Então, não é vedada. Caminhando aqui mais para o final, né, da nossa revisão por questões, eu tenho aqui a afirmação de que, de acordo com a 8666, os tipos de licitação são menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Também literalidade da lei, essa questão 19. Veja, mas aí há uma informação a se dar. Esses critérios de julgamento, né, na nova lei, eles são alterados. Então, alterados porque há aí o acréscimo de enfim, melhor técnica, ou conteúdo artístico, maior desconto. Então, está correto de acordo com a 8666, mas se fosse de modo geral ou visando a análise da nova lei, estaria errado, ok? Na questão. A 20ª trata também aí de uma nova modalidade, de uma inovação, digamos assim, trazida pela nova lei geral de licitação, né, que é o diálogo competitivo. Se você for olhar a nova lei, no artigo 6º, acredito que o professor, inclusive, fez essa indicação na nota de aula. Se você for olhar o artigo 6º da nova lei de licitação, né, da nova lei geral, você vai ver que existem vários conceitos, várias definições, né? Dentre elas, a definição da modalidade de diálogo competitivo, né? Que é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos. Veja que falou em licitação, falou-se, portanto, em critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento desses diálogos. Se você for ao artigo 6º, se não me engano, inciso 47, eu não... Enfim, vocês depois podem confirmar, mas é no artigo 6º da nova lei que há essa previsão. Portanto, aqui a questão está verdadeira. A 21ª traz a seguinte afirmação: o regime jurídico dos contratos administrativos confere à administração a prerrogativa de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, rescindi-los nos casos previstos em lei e fiscalizar-lhes a execução. Essa questão 21 também está verdadeira, é só conferir o artigo 58 da 8666, que traz, portanto, essa característica dos contratos administrativos, que inclusive diferenciam os contratos administrativos dos demais contratos. A gente vai voltar, acredito que tenha um item, uma questão mais à frente, na verdade, que trate disso, certo? Então, verdadeiro aqui, a afirmação 21.
na afirmação 22, a gente tem que, na execução do contrato administrativo por parte do contratado, a subcontratação de partes da obra, serviço ou fornecimento independe da anuência da administração pública. Veja, não independe porque, primeiro, num contrato, a bilateralidade define que, se há alteração, deve haver, portanto, essa anuência da outra parte. No caso de contrato administrativo, há uma informação, inclusive, a mais nesse sentido, em vedar, em estabelecer a incorreção, né, o fato de estar errado, essa independência da anuência, que é o fato de a regra geral, no contrato administrativo, é justamente que não se admita a subcontratação de parte da obra. Ou seja, se a regra geral não admite a subcontratação, quando se vai para a possibilidade que a 8666 traz, sim, essa possibilidade, é algo que, na verdade, precisa da anuência do ente público contratante, e essa excepcionalidade se dá nos termos do artigo 72 e 78, inciso 6º. Então, se a regra geral ela não possibilita essa subcontratação, quando há, excepcionalmente, essa possibilidade dada pela lei, essa possibilidade ela tem que depender de anuência da administração pública. Então, em obras muito grandes, há pontos específicos que a administração pública pode autorizar a subcontratação, né? Então, vamos lá, a construção de um aquário, a velha lenda do aquário, e há ali um sistema muito específico de monitoramento, por exemplo, de trincamento de vidro de aquário, por exemplo. Esse sistema de monitoramento, ele só é instalado por uma empresa muito especializada, enfim. Aí, por exemplo, dada a excepcionalidade, poderia ser que a administração pública desse anuência para a subcontratação, certo? Então, a questão 22 está falsa, ok? Vamos para a 23ª. O interesse público e a presença do Estado como sujeito da relação contratual são suficientes para a caracterização do contrato administrativo. Na verdade, não. O fato de o Estado estar presente não assegura que haja ali um contrato administrativo. E o fato do Estado estar presente e haver interesse público também, porque existem formas de o Estado estabelecer contratos privados com esse fim. Então, o que, na verdade, traz aqui um traço de diferenciação que caracteriza o contrato administrativo são justamente as cláusulas exorbitantes, ou seja, aquelas cláusulas que dão à administração pública algumas diferenciações na contratação, né, a incidência dessas cláusulas que dá o traço do contrato como administrativo, traz essa caracterização mais específica. Não é simplesmente o interesse público e a presença do Estado, né, na relação contratual, porque há contratos privados com essa característica, né? A 24ª traz a seguinte afirmação: é inexigível a licitação quando inviável a competição. Isso aí eu acredito que tenha ficado bem claro nas aulas do professor, enfim, e inclusive na leitura da lei. Ou seja, se não há como haver competição, há casos de inexigibilidade, em especial nos casos de aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Ou seja, existem alguns produtos que, dada a excepcionalidade, não tem como você estabelecer, já que há, por exemplo, apenas um fornecedor, apenas uma empresa que oferece aquele produto, né? Há impossibilidade de competição. Então, isso aí, portanto, gera a possibilidade, na verdade, não é a possibilidade, estabelece-se na lei a inexigibilidade, né? No entanto, a segunda parte, quando ressalva que a preferência por marcas, na verdade, trata aqui de um caso que
tira justamente essa ressalva à preferência por marca, tira a inexigibilidade. O que se tem é a vedação, ou seja, não é propriamente a preferência por uma marca que estabelece a inexigibilidade, e sim o caráter exclusivo do fornecimento do produto pela empresa ou por representante comercial. Portanto, a preferência por marcas não necessariamente inviabilizaria a competição, né? Ele traria, na verdade, um critério subjetivo, e esse critério subjetivo vai de encontro que estabelece o artigo 25 da Lei 8666, portanto, o item 24 está também falso. Ok? O 25º traz a seguinte afirmação: tanto a Lei 8666 quanto na Lei 14.133, nova Lei de Licitação, é vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Ou seja, não se admite a inexigibilidade se o serviço for de publicidade e de divulgação. Isso, portanto, é uma vedação da 8666 que também permanece na nova lei, né? Nas duas leis há, portanto, essa vedação, o item está verdadeiro, é verdadeiro. A 26ª trata de dispensa de licitação, né? A dispensa de licitação abrange as hipóteses em que, inexistindo a viabilidade jurídica de competição, veja, há aí um problema, porque a inviabilidade jurídica de competição é inexigibilidade. Então, se inexiste aqui, a gente não trata, portanto, de dispensa de licitação, porque a dispensa de licitação, na verdade, ela traz uma viabilidade de competição, né? Mas vamos ler o item completo. A lei autoriza a celebração direta do contrato ou mesmo determina a não realização do procedimento licitatório. Então, o item, a questão, na verdade, né? 26 está falsa, tendo em vista que na dispensa há viabilidade de competição, né? Mas o legislador retira essa necessidade, ou, na verdade, possibilita, autoriza a celebração direta do contrato pela administração pública, né? A nova lei traz, por exemplo, casos de dispensa pelos valores, ou seja, eu acredito que, eu não lembro do artigo, mas está lá em alguns dos incisos do artigo de dispensa, que para contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores, esse valor aí, portanto, abaixo desse valor, né, valores inferiores a R$100 mil, a dispensa de licitação. Já para serviços, eu acho que o valor é inferior a 50 mil na nova lei, certo? Então, caso de dispensa, por mais que haja viabilidade de competição, aí a autorização da administração pública, da própria lei, na verdade, não da administração pública, a autorização da lei para que a administração pública celebre diretamente o contrato. Então, o item está falso em razão dessa expressão aqui. Né? Inexistindo a viabilidade. Na verdade, existe a viabilidade. A 20ª traz a seguinte afirmação: as licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Veja, a preocupação com a sustentabilidade, com o desenvolvimento nacional e a sustentabilidade, de uma maneira geral, trouxe, né, na nova lei, preocupações mais específicas, como a destinação adequada dos resíduos sólidos, ou seja, se faz uma obra, mas onde esses resíduos sólidos são descartados, digamos assim, ou depositados, né, para usar os termos da lei, a disposição desses resíduos, onde se dá.
Então, se você também for buscar a fundamentação legal, está lá no artigo 45, portanto, o item é verdadeiro, né? A gente tem mais essas três afirmações para a gente partir para a apresentação da colega Perla. A 28ª traz a seguinte afirmação: encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá, veja, além dessa, podem haver outros procedimentos, digamos assim, adotados pela autoridade superior, que poderá proceder à revogação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável. Esse item, essa questão aí, traz, na verdade, uma confusão que, em geral, quando você tem uma boa visão da teoria geral do direito administrativo, você não erra em nenhuma das unidades, seja licitação, seja, enfim, atos, ou seja, em outros capítulos, em outros assuntos também, que é a diferença entre anulação e revogação. O item está, portanto, falso em razão do emprego dessa palavra. Porque, veja, se há ilegalidade insanável, essa ilegalidade insanável, ela se dá, portanto, dentro de uma necessidade de anulação. A revogação acontece quando não é mais conveniente, não é mais oportuna a realização daquele ato, daquele procedimento licitatório. Ou seja, na revogação não há registro de ilegalidade. O que há é um juízo de conveniência à oportunidade. Então, quando se fala em ilegalidade, especialmente ilegalidade insanável, se fala em anulação, ok? Então, o item está falso pela troca dessa palavra, né? Se a gente colocasse aí anulação, o item se tornaria verdadeiro, certo? Eu acredito que se você tiver bem clara essa diferença entre revogação e anulação, você vai empregar não só no tema licitação em contratos administrativos. Enfim, se desfaz de muitas pegadinhas aí de bancas, enfim. É algo que, digamos assim, é bem corriqueiro e é bem fácil de se aprender. Não é só a presença da ilegalidade, portanto, dá um norte para que se estabeleça o item como errado. Aí. A 29ª traz um procedimento auxiliar na nova lei, né? Esse procedimento ele agora está expresso, mas a doutrina já apontava ele sendo utilizado anteriormente, mas vamos ler aí o que foi extraído diretamente da definição legal, né, lá do artigo 6º da nova lei. O credenciamento é um procedimento auxiliar que consiste no processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Veja, a definição ela traz assim uma dificuldade porque ela tem partes muito relevantes e muito específicas, mas por meio de um exemplo eu acho que fica mais claro. Suponhamos que a administração pública ela queira fornecer exames clínicos para os cidadãos, né? E aí esses exames clínicos a administração pública ou uma prefeitura estabelece lá critérios para que vários laboratórios da cidade venham interessados, né, venham preenchendo os requisitos a oferecer esses exames clínicos. Nesse caso, há o credenciamento, portanto, há esse procedimento auxiliar, e o credenciamento desses laboratórios da cidade, ele, de acordo com o interesse, na verdade, né, daqueles que podem se credenciar, estabelece que a escolha do laboratório ela fica a cargo do cidadão, ou seja, se
existe um laboratório credenciado perto da minha casa e eu não quero ir para um outro credenciado mais distante, a escolha pelo cidadão usuário, portanto, torna aí excepcional aquele critério de que é a administração pública que escolhe diretamente, né, por meio do procedimento licitatório. Então, esse, portanto, é um procedimento auxiliar, sim, previsto pela nova lei. O item, portanto, é verdadeiro. Ok? E a última que eu destaquei para hoje trata também do tema que a gente escolheu aqui, né, que ficou destinado a mim. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia, ou seja, que essa nulidade só tenha eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez, também por igual período, né? Então, veja, o que há aí é o seguinte: a regra geral é que a nulidade ela tem efeitos retroativos, ou seja, ela desconstitui os efeitos que são passados daquele procedimento, né, daquele contrato administrativo, nesse caso, né? Impede, portanto, a produção de novos efeitos jurídicos. Essa é a regra geral. Se não for possível fazer isso, ou seja, desfazer os efeitos passados, a nulidade pode ser resolvida com indenização de perdas e danos, outra regra que se estabelece, portanto, em caso de nulidade de contrato. Mas aqui está aí no item, na questão 30, ela trata de uma possibilidade de modulação dos efeitos. Ou seja, a administração pública não tem interesse em interromper aquela atividade. Ela quer a continuidade daquele serviço. Ou seja, ela quer que a nulidade tenha só efeito futuro, para não prejudicar a prestação de determinados serviços que podem ser, portanto, contínuos. Nesse caso, há sim previsão de que a administração pública pode, mesmo declarando a nulidade do contrato, modular os efeitos para que sejam esses efeitos só futuros, dentro desse prazo, evidentemente. Evidentemente, com a definição e delimitação dada pela lei, né? A definição temporal. Ela modula os efeitos para o futuro, mas dentro dessa limitação de 6 meses, prorrogável uma única vez. Então, aqui a gente tem um item verdadeiro. Então, pessoal, assim, eu sei que em licitação em contratos há pontos que aqui em 30 afirmações a gente não consegue abordar a miúde, mas eu acredito que uma visão mais panorâmica trataria desses pontos. Professor, eu agradeço a possibilidade de participação e passo a palavra para a colega Perla. Obrigado, viu, pessoal? Bom dia. Muito obrigado, Heitor. Foi ótima a resolução. E, enfim, quem tiver alguma pergunta, pessoal, estou por aqui. Se quiser perguntar agora também, antes que o Heitor saia, porque ele vai para a consulta, também fiquem bem à vontade, tá? Então, Perla, você pode já ir colocando aí a sua apresentação. A minha câmera estava desligada, desculpem, viu, pessoal? Eu não vi que a minha câmera estava desligada, desculpem. Costumo dar aula com a câmera ligada. Eu pensei que era a internet que estava com algum problema. Mas pois às vezes dá problema ficar oscilando quando você compartilha a tela, mas não era o caso, viu, professor? Infelizmente. Me desculpem aí, porque eu só dou aula realmente com a câmera ligada, ok? Sem problemas. Obrigado, professor. Heitor. Obrigado, tudo de bom. Boa prova, pessoal, na quinta-feira. Professor, eu fui aluno do professor Felipe na graduação, apesar do professor ser muito novo, e eu não estar com cabelos a essa altura do campeonato, mas o professor eu fui aluno do professor Felipe na graduação, no mestrado, e aí achando pouco, né, professor? Estou sendo aqui também do doutorado. Então,
É uma satisfação sempre trabalhar com o senhor e muito obrigado pela oportunidade. De nada, Heitor. Pois você sempre é muito bem-vindo com a gente, tá? Tá Então, bom. Perla, não esqueça de ligar a câmera. Pode ser que, enfim, algum aluno goste de ficar vendo a movimentação, fica mais dinâmico, tá certo? Mas Tá é bom, isso. Você tem a Tchau, palavra. tchau, pessoal. Tchau, Heitor. Um abraço. Um abraço. bom dia. Vocês me escutam bem? Sim. Sim, Eu fiquei responsável por falar para vocês a parte de agentes públicos e serviços públicos, né? Essa tela, vocês estão vendo a tela? Uhum. Pronto, essa tela aí é uma classificação mais atual dos agentes públicos, mas tem essa aqui mais clássica de Eli Lopes Meireles, mas eu acho essa aqui mais didática, então eu vou explicar por ela. Os agentes públicos é quem movimenta a máquina administrativa, né? Eles podem ser divididos entre agentes políticos, servidores públicos e particulares em colaboração. Os agentes políticos são aqueles que têm sua competência direta da Constituição. São o presidente, prefeitos, magistrados. É estranho, né, os magistrados, mas eles também são agentes políticos. Os servidores públicos, eles podem ser estatutários, que são aqueles que têm contrato com a administração por concurso público, são os efetivos, junto com os empregados públicos também, só que os empregados públicos eles são seletistas. E tem também os temporários, que é quando a administração precisa contratar um serviço de excepcional interesse público por tempo determinado. Aí a relação deles com o Estado é por contrato. E, por fim, temos os particulares em colaboração, que são os agentes honoríficos, que são aqueles mesários, os delegatários e os credenciados. Os credenciados são pessoas que eventualmente representam a administração com remuneração. Os agentes honoríficos, eles geralmente são sem remuneração, geralmente, mas tem casos que eles são remunerados. E os delegatários são aqueles, por exemplo, concessão, permissão, autorização, quando a administração delega a terceiros, a particulares, né, os serviços públicos. É muito importante que vocês façam a leitura dos artigos 37 a 41 da Constituição, que fala sobre os servidores públicos. Aí é que eu destaquei alguns pontos que eu achei mais interessantes, como a exigência de concurso para administração direta e indireta. Eu tinha dito que os servidores eles eram estatutários, empregados públicos e temporários, né? Para os servidores públicos estatutários e para os seletistas, exigem concurso. Para os temporários, basta uma seleção. Nesses artigos aí, vocês também vão ver que é vedada a acumulação remunerada de cargos, mas há exceções. Então, como 2 de professor, um técnico e dois da área da saúde. Então, há algumas exceções, é bom vocês darem uma lida. Fala também de como se dá o provimento e a vacância dos cargos, fala da estabilidade, que é de 3 anos. Fala também do afastamento para o exercício de mandato eletivo e que dependendo, né, se for, por exemplo, presidente, governador, prefeito, eles obrigatoriamente são afastados do cargo quando eles assumem um mandato eletivo. Já o vereador, não. Ele, se houver compatibilidade de horário, ele pode trabalhar nos dois, né?
exercer o mandato e continuar no cargo. Assim, vai receber a remuneração dos dois. E o prefeito, ele, obrigatoriamente, ele é afastado do cargo e ele opta pela remuneração. E vai falar também das responsabilidades do servidor. Aí, aqui eu trouxe algumas questões para fixar o conteúdo. Delegados públicos, bem como magistrados, são agentes públicos na qualidade de agentes políticos. Essa assertiva está verdadeira, porque, como eu disse, né, magistrados, a sua competência vem direto da Constituição. Então, eles são agentes políticos. Segundo Eli Lopes Meireles, agentes honoríficos são os que recebem a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração do poder público credenciante. Eu tinha dito que não são os honoríficos, não, são os credenciados. Né? Então, está falsa. Terceira. Agentes delegados recebem um encargo estatal com a finalidade de prestação de determinado serviço. Podemos tomar como exemplo de agentes delegados os leiloeiros e os concessionários. Verdadeiro. Mais na frente eu vou explicar direitinho sobre a concessão. A investidura em cargo, emprego ou função pública exige a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos na forma prevista na lei. Está falso por causa que função pública não, apenas cargo e emprego. Como eu tinha dito, né, os servidores se dividem em estatutários, seletistas e temporários. Os estatutários ocupam cargos, os seletistas empregos públicos e os temporários função. Para os temporários, basta uma seleção, não exige concurso. Concurso só para os dois primeiros, cargo e emprego. A investidura em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, que pode ser promovido por meio de provas ou simplesmente por meio de títulos. Falso. A Constituição diz que não pode ser, um concurso não pode ser só baseado em títulos. Pode ser somente provas, ou provas e títulos, não só títulos. O servidor estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial condenatória transitada em julgado e mediante processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Aqui está falso por causa de somente. Existe também a possibilidade dele perder o cargo caso ele não se saia bem naquelas avaliações periódicas de desempenho. Então, está falso o item. De acordo com a legislação federal, mediante emenda constitucional, a aposentadoria compulsória do servidor ocorrerá aos 70 anos de idade, com percepção integral dos proventos da atividade, independentemente do tempo de contribuição. Está falso. Na Constituição diz que pode ser 70 ou 75, e a percepção ela é proporcional ao tempo de contribuição. Diferentemente dos cargos em comissão, as funções de confiança somente podem ser preenchidas por servidores ocupantes de cargo efetivo. Aqui está verdadeiro. Tem uma diferença entre cargo de comissão e função de confiança. Função de confiança tem que ser efetiva. Isso aí está previsto na Constituição. Então, é verdadeiro o item. Agora eu vou falar dos serviços públicos. O que são serviços públicos? Segundo Carvalho Filho, é toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob o regime de direito público e com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Aí eu coloquei ali em cima. É uma utilidade, ou comodidade material sob o regime de direito público. Resumindo, seria isso.
E os serviços públicos, eles podem ser prestados ou pelo poder público ou por particulares. Pelo poder público, a gente chama de forma direta, particulares, forma indireta, mas não confundir com administração direta ou indireta. O serviço público prestado pelo poder público de forma direta pode ser pela administração direta ou indireta. E por particulares é a forma indireta por esses meios, concessão, permissão, autorização. Existe uma lei que regula os serviços públicos e eles elencam alguns princípios de como esses serviços devem ser prestados. É a Lei 89.87/95, e entre os princípios está a modicidade das tarifas, né, que as tarifas elas devem ter preços acessíveis aos usuários. Atualidade, ou seja, os serviços públicos eles devem ser prestados de forma, como é que eu posso dizer assim, utilizando a mais moderna tecnologia, não pode ser serviços ultrapassados. Cortesia, né, os agentes públicos devem tratar com urbanidade os usuários. Economicidade, isonomia, generalidade, que é atender ao máximo de usuários possível, e continuidade, os serviços públicos não podem parar. Coloquei um asterisco porque tem exceção, né? Em caso de emergência, por exemplo, serviço de energia elétrica, se tiver um incêndio, é uma emergência, vai ter que parar o serviço para ajustar isso aí. Manutenção, se por acaso precisar fazer uma manutenção do serviço, ou se o usuário for inadimplente, mas a manutenção e o inadimplemento precisa de aviso prévio. A emergência, obviamente, não, né? Aí aqui algumas classificações dos serviços públicos. Eles são prestados mediante outorga, que é quando se transfere a titularidade e a execução do serviço, se dá por lei e apenas para a administração indireta de serviço público, e por delegação, que transfere apenas a execução do serviço, por lei também para a administração indireta de direito privado ou para particulares por contrato. Aqui eu peguei desse site aqui, Mastigando o Direito, essas diferenças entre concessão, permissão e autorização. Assim, tem essas diferenças, mas a principal é com relação ao tamanho do serviço. Se for um serviço de grande vulto, vai ser necessária a concessão. Se for pequeno, a permissão. Concessão. Podem ser desempenhadas por pessoa jurídica ou por consórcio de empresas. É um contrato por contrato administrativo e é exigido a licitação na modalidade de concorrência. Prazo determinado. Todos são prazos determinados. Os contratos administrativos, eles são por prazo determinados, né? Não existe contrato administrativo por prazo indeterminado. Apesar da concessão, às vezes, ter um contrato de 30 anos, muito tempo, mas mesmo assim é necessário o prazo determinado. Permissão. Para pessoas físicas ou jurídicas, é um contrato de adesão. A licitação pode ser em qualquer modalidade e o prazo é precário, menor. E a autorização, a pessoa jurídica ou pessoa física, é um ato administrativo, não é necessário licitação e o prazo é precário também. Agora, alguns exercícios para fixar. O princípio da continuidade dos serviços públicos, que visa afastar eventuais prejuízos aos usuários, está diretamente ligado ao princípio da eficiência. Verdadeiro. Os serviços de transporte coletivo e de energia elétrica são exemplos de serviços públicos delegáveis. Sim. O princípio da mutabilidade autoriza, em prol da eficiência, alterações no regime de execução do serviço para adaptá-lo ao interesse público. Sim, sempre o interesse público em primeiro lugar, né? Verdadeiro. Os serviços coletivos ou
UT, Universe, isso aqui é um tipo de classificação de serviço. Não são passíveis de individualização, destinando-se indiscriminadamente ao interesse público e à sociedade. Verdadeiro. Já tem a resposta. Né? Serviços indelegáveis ou essenciais são aqueles que podem ser prestados pelo Estado e, eventualmente, por particulares. Não, os serviços indelegáveis, os essenciais, eles não podem ser transferidos para os particulares. Então, está falso. E aqui as referências que eu peguei para elaborar esse material. E era isso, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Tranquilo por mim. Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp que eu respondo, tá bom? E eu desejo uma boa prova para todos vocês. Professor, eu finalizo aqui a revisão. Por nada, Levi. Por nada, Mônica. Será que o professor está aí? Obrigada, Letícia. Eu acredito que essa aula o professor vai deixar no YouTube, tá, gente? Então, eu vou finalizar, vou sair da reunião e qualquer coisa vocês olhem lá. Oi, pessoal. Deu tudo certo, né, Pedro? Que eu estava aqui terminando de ler um artigo. Mas Meu, que professor, bom. é que foi bem rápido. Sem problemas. Obrigado, viu? Eu estava Tá, tchau. acompanhando no começo, depois estava corrigindo o artigo aqui da pós-graduação, mas deu tudo certo. Então, pessoal, qualquer coisa, assistam de novo e eu estou por aqui. Me procurem pelo WhatsApp, só me chamar, que eu também abro aqui a chamada no Meet e a gente vai tirando as outras dúvidas, tá? Eu vou interromper aqui a gravação.